Bom, aqui nós temos uma questão sobre a dilatação de dois materiais, né, que estão ligados de alguma forma e que possuem coeficiente de dilatação diferente. A questão diz o seguinte: a figura a seguir mostra dois frascos de vidros 1 e 2, vazios, ambos com tampas de um mesmo material indeformável, que é diferente do vidro. As duas tampas estão plenamente ajustadas aos frascos, uma internamente, a outra externamente. No que diz respeito à dilatabilidade desses materiais, e considerando que ∝V é o coeficiente de expansão ou coeficiente de dilatação dos dois vidros, e que ∝T é o coeficiente de expansão ou coeficiente de dilatação das duas tampas, assinale o que for correto. Tem como você consultar o gabarito dessa questão para mim? Então vamos lá. Olha só. Passeando aqui pelas alternativas, a gente percebe que todas elas estão relacionando ao vidro se romper ou não. Observem bem que, neste caso aqui, nós temos a tampa na parte interna do vidro. Se ela está na parte interna do vidro, para o vidro se romper, o que nós precisamos? Romper. Para o vidro romper, existem duas situações possíveis. A tampa dilatar mais que o vidro, T dilatar mais que o vidro. E aí, qual seria, né, essa circunstância? Para que isso acontecesse, nós temos então que aquecer e o coeficiente de dilatação da tampa deve ser maior que o coeficiente de dilatação do vidro. Outra situação que poderia fazer esse vidro se romper seria a seguinte: o vidro ele contrair mais que a tampa. Então, a tampa contrair menos que o vidro. Para isso acontecer, o que nós teríamos que fazer aqui com o sistema? Nós teríamos que resfriar, e para resfriar e o vidro contrair mais que a tampa, nós teríamos que ter o coeficiente de dilatação da tampa menor que o coeficiente de dilatação do vidro. Aí o vidro com coeficiente de dilatação maior, ele iria se romper. Agora, para a situação 1, o que nós temos aqui para que ele possa se romper? Na situação 1, a tampa ela está na parte externa do vidro. Então, para que o vidro se rompa na situação 1, o vidro ele tem que dilatar mais que a tampa. Então eu vou colocar assim, ó, tampa dilatar menos que o vidro. Para que isso aconteça, qual deveria ser a situação? Eu vou aquecer o sistema e o coeficiente de dilatação da tampa tem que ser menor que o coeficiente de dilatação do vidro. Dessa forma, o vidro dilata mais que a tampa e o vidro pode se romper. Outra situação é resfriando. Se eu resfriar para que aconteça o rompimento do vidro, aí a tampa deve contrair mais do que o vidro. Então a outra situação é a tampa, que está por fora do vidro, contrair mais, ela tem que contrair mais que o vidro. Então ela contraindo mais que o vidro, ela vai romper com o vidro. Isso vai acontecer se resfriarmos, né? Resfriar o sistema. E para ela contrair mais, ela tem que ter o coeficiente de dilatação maior
do que o coeficiente de dilatação do vidro. Bom, agora nós vamos aqui analisar cada uma das alternativas. Bom, a alternativa 1 diz o seguinte: se o coeficiente de dilatação da tampa for menor que o coeficiente de dilatação do vidro, se elevarmos a temperatura dos dois conjuntos, o vidro 1 se romperá. Então vamos lá, se ele falou em elevar a temperatura, é a minha primeira situação de cada um dos vidros. Quando ele aquecer, quando ele elevar a temperatura, o coeficiente de dilatação da tampa é menor que o coeficiente de dilatação do vidro. E nós vamos aquecer. Olha, ela deu uma rabiscada ali sem querer. Aí, então, olha só, o coeficiente de dilatação da tampa ser menor que o coeficiente de dilatação do vidro. Nós temos isso aqui. E nessa situação ele fala em aquecer, elevar a temperatura. Opa, então nós temos essa aqui na situação 1. Opa, essa é a situação em que a tampa vai dilatar menos do que o vidro. Então a situação 1 pode fazer com que o conjunto de fato se rompa. Então ela é uma situação correta. Vamos ver a 2. Sendo o coeficiente de dilatação da tampa maior que o coeficiente de dilatação do vidro, então nós temos agora o coeficiente maior e ele vai elevar a temperatura. Então o coeficiente de dilatação da tampa maior que o coeficiente de dilatação do vidro e ele vai elevar a temperatura. Se ele vai elevar a temperatura, nós estamos aqui então. Coeficiente de dilatação da tampa maior que o coeficiente de dilatação do vidro e ele vai elevar. Isso só pode romper o vidro 2. O vidro 1 não tem como ele se romper nessa situação. E o que ele fala é que os dois, com a temperatura dos dois, o vidro 2 se romperá. Opa, então ela também está correta. Então, recapitulando, a 1 está correta, que é quando a coeficiente de dilatação da tampa é menor do que o coeficiente de dilatação do vidro, ele vai elevar a temperatura dos dois conjuntos. Se a tampa vai dilatar menos que o vidro, ela só pode se romper na situação 1, porque na situação 2, o vidro dilatando mais, o sistema não se rompe. Na alternativa 2, o coeficiente de dilatação da tampa é maior do que o do vidro, então a tampa dilata mais, e se a tampa dilatar mais que o vidro, na situação 1 não há problema algum. Na situação 2, a tampa, por estar interna no vidro, ela rompe com o vidro. Então vamos para a situação 4, para o número 4. Sendo o coeficiente de dilatação da tampa menor do que o do vidro, se elevarmos a temperatura, os dois conjuntos, ambos se romperão. Então, olha só, ele está dizendo do coeficiente ser menor que o do vidro, da tampa ser menor que o do vidro. Mas se o coeficiente da tampa for menor que o do vidro, na situação 2, o vidro vai dilatar mais que a tampa. E como a tampa está interna ao vidro, o vidro pode dilatar mais, que ele não vai se romper. Então, portanto, essa situação 4, ela está incorreta. Vamos para 0,8. Sendo o coeficiente de dilatação da tampa maior que o do vidro, se diminuirmos a temperatura dos dois conjuntos, o vidro 1 se rompe. Vamos ver aqui, ó, o vidro 1, se ele tiver o coeficiente, se a tampa tiver um coeficiente de dilatação maior do que o do vidro, a tampa tiver um coeficiente de dilatação maior que o do vidro, se a gente resfriar esse sistema, de fato ele vai se romper. Por que ele vai se romper? Porque a tampa vai contrair mais que o vidro. E o 2, será que o 2 também ele iria se romper? Não, porque se você tiver na situação... Primeiro que essa situação nós não descrevemos aqui. Segundo, porque se o coeficiente de dilatação da tampa ele é maior que o do vidro, ela vai contrair mais rápido. E na situação 2, ela é interna. E se ela é interna e contrai mais, não há menor problema com isso. Então, a situação 8 está correta também. E a 16. Qualquer que seja a variação a que submetermos os dois conjuntos, nada ocorrerá com os frascos e com as tampas. Então, aqui nós já sabemos que ela está incorreta, porque já descrevemos várias situações aqui em que ela pode se romper. Ele quer a soma, 1 mais 2, 3, mais 8, 11. Então, a soma aqui, 11. Resposta correta.